Que no último domingo, 18 de maio, foi recordada a data do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi instituída, é lei federal, e em memória ao caso da menina capixaba Araceli Crespo, 8 anos apenas, foi sequestrada, violentada, cruelmente assassinada. Isso foi em 18 de maio de 1973, aconteceu aqui em Vitória. Em 2025, são 52 anos desse trágico episódio. Episódios que a gente pode denunciar, gente. Existe um serviço chamado Disque 100, que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse serviço agora com a Franciele Luiz Cunha. Ela é coordenadora geral do Disque 100, conversa conosco ao vivo. Bom dia, Franciele. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui falando com você e com todos da CBN. Eu é que agradeço. Franciele, como é que está o Espírito Santo aí em relação às denúncias? Olha, atualmente, em relação às denúncias do Espírito Santo, em 2025, nós já registramos 275 denúncias em relação a crianças e adolescentes sobre violência sexual. 275? 275 denúncias, e que essas 275 denúncias, elas se desdobram, né? Porque uma denúncia pode conter uma ou mais violações de direitos humanos. Então, dentro da violência sexual, nós temos diversas violações, né? Importunação sexual, estupro de vulnerável, e esse número no Espírito Santo em relação a violações, ele se desdobra para 613 violações. Meu Deus! Franciele, e como que são essas denúncias? Como é que as pessoas chegam até vocês? Bom, o Disque 100, ele é acessado por diversos canais. Tanto discando o 100, de qualquer telefone, de forma gratuita. Também via WhatsApp, nós atendemos via WhatsApp no número DDD 61 99611 0100. Por meio do Telegram também, digitando Direitos Humanos Brasil. Atendemos também presencialmente aqui na Esplanada, né, dos Ministérios em Brasília, no Bloco A, aqui no Ministério de Direitos Humanos, temos uma sala reservada para atendimento de denúncias do Disque 100, e também no site da Ouvidoria dos Direitos Humanos, aqui do Ministério dos Direitos Humanos, nós atendemos via chat e chat em Libras. Então aí tem uma variedade de atendimentos, né, de canais de atendimentos que o demandante consegue acessar o Disque 100. Uhum. E essas ligações são gratuitas, podem ser feitas de qualquer lugar do Brasil. É só discar 100, 100. Exatamente. Só o WhatsApp, né, que tem esse telefone 99611 0100, que a gente que precisa, né, ter esse número maior, mas a maior quantidade de ligações que a gente tem é realmente discando 100, né, que é muito mais fácil, né, Disque 100, todo mundo aí conhece e é muito mais fácil de acessar o canal via telefone discando 100. Isso. E como que é feita a denúncia? O que a pessoa precisa de ter em mãos para fazer uma denúncia? Bom, para registrar uma denúncia no Disque 100, pode ser tanto a própria vítima, mas também um terceiro que ficou sabendo, tomou conhecimento ou presenciou, né, aquela violação de direitos humanos. Então a gente precisa de dados básicos, a gente precisa ter pelo menos um local da onde a gente vai conseguir identificar aquela pessoa, né, que está violando os direitos humanos. Então a gente hoje tem uma gama muito grande de encaminhamentos. Nós fazemos encaminhamentos para todo o Brasil e nós precisamos pelo menos ali de um município, do estado, para a gente poder conseguir localizar aquele violador de direitos humanos. Então a pessoa, ela liga com informações mínimas, ela não precisa se identificar, então todo o nosso registro é sigiloso. A pessoa não querendo se identificar, a gente não oculta as informações, a gente realmente não recebe essas informações para passar a segurança para quem está ligando no 100, que o sigilo dela está garantido. Então ela liga, passa algumas informações básicas. O quanto mais informações a pessoa tiver, é maior para a elucidação dessa violação. Então, assim, o nome da vítima, o endereço da vítima, porque assim a gente consegue localizá-la. Eu digo assim, os órgãos de apuração, né? Porque nós não somos órgãos de apuração. Então, na hora de apuração, vai conseguir localizar essa vítima, o endereço do suposto aí violador, o nome do violador ou características físicas, né? Então, assim, elementos mínimos para que a gente consiga chegar até esse violador de direitos humanos. Então, a pessoa, ela liga, ela faz esse registro, o nosso operador, ele faz ali esse primeiro acolhimento da denúncia, né?
e também faz o encaminhamento dela. Atualmente nós temos os encaminhamentos tanto para órgãos de proteção como para órgãos de apuração também. E tudo isso é feito pela central do Disque 100, e depois que essa denúncia ela sai do Disque 100, né, nós fazemos o acolhimento e enviamos ela, nós também fazemos o acompanhamento. Porque é importante para o cidadão saber essa devolutiva, né? Ele ligou, ou ele, enfim, mandou uma mensagem para a gente, ele registrou aquela denúncia, ele quer saber qual foi a finalização daquela demanda dele. Então, a gente cobra dos órgãos que receberam essa denúncia do Disque 100 uma devolutiva para que a gente possa passar para o demandante. Geralmente quem liga, Franciele, é o vizinho? Olha, muitas vezes vizinho, amigo, conhecido, a gente percebe aqui no Disque 100 que a maioria das pessoas que procuram o Disque 100 é realmente um terceiro. Mas muito também isso se dá em vários... por vários fatores, né? A vítima tem o receio, ou tem vergonha, enfim. Mas o terceiro, ele se encoraja, né? Justamente por essa segurança, esse sigilo do Disque 100, e ele liga pra gente aqui. E aí, o relato que ele faz, ele consegue narrar o que ele está vendo, o que ele entende que já é uma violação? Sim, os nossos operadores, eles recebem, né, formação continuada, então eles sabem, assim, como identificar, como fazer aquele primeiro acolhimento. Então, assim, se a pessoa está presenciando no momento, ele pode sim ligar para o Disque 100 e comunicar que está ocorrendo ali. A gente vai dar uma prioridade para aquela demanda, né, caracterizá-la como emergencial, mas também, passado um tempo, se a pessoa presenciou e resolveu denunciar após algum tempo, a gente recebe a denúncia da mesma forma. Esse número de 275 denúncias de violação, isso é maior, é menor que anos anteriores? Olha, a gente vem observando uma crescente como um todo, assim, em todo o Brasil. Então, em 2024, no ano todo, no Espírito Santo, nós tivemos 685 denúncias e 1.587 violações. A gente vem observando esse aumento, nós estamos ainda em maio, né? Já tivemos 613 violações. Então, a gente vem observando esse aumento, assim, gradativo no decorrer dos anos, mas muito se dá pela volta dessa confiança que o cidadão coloca no Disque 100. Então, nós temos esse acompanhamento com os órgãos. Então, quando a pessoa ela liga no Disque 100 e ela sabe como a denúncia dela foi tratada, foi encaminhada e qual a devolutiva, ela passa a confiar, ela vê que é um canal confiável e assim ela vai se sentir segura para poder continuar denunciando. Então, assim, esse número ele vem aumentando de forma gradativa, a gente vê aí no país todo e a gente percebe que é muito disso, muito do cidadão confiar no Disque 100. A partir do recebimento da denúncia, você me disse que tem umas que são de ação imediata e outras de investigação. Então, a partir do recebimento da denúncia, basicamente todas elas têm o mesmo encaminhamento. Só que, por exemplo, uma pessoa está ligando para a gente imediatamente, olha, eu estou presenciando uma violação de direitos humanos, a gente vai identificar como aquela violação mais emergencial, vamos fazer o encaminhamento, né? Vamos identificar isso no relatório, olha, a pessoa está presenciando neste momento a violação e vamos fazer o encaminhamento. Então, o encaminhamento é feito para todos, só que a gente, claro, né, pode indicar ali qual é aquela que está acontecendo naquele momento, para que o órgão de apuração ali, quando receba, já tenha essa sinalização e haja imediatamente, assim também como a outra denúncia que chegou com a informação de que a violação já aconteceu há algum tempo, ela também vai ser encaminhada. Mas aí a gente não vai ter essa sinalização, né, de emergência, urgência, porque ela já aconteceu há algum tempo. Mas todas são encaminhadas da mesma forma, o Disque 100 trata as denúncias da mesma maneira, então todas são encaminhadas e todas são acompanhadas também. Esse encaminhamento é o quê? Vocês acionam a delegacia do local, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar? Sim, nós temos aqui vários parceiros, né, do Disque 100 que recebem as denúncias do Disque 100, então nós acionamos
delegacias de polícia, Ministério Público, e cada um dividido, né, por estado. Claro, como eu disse, nós identificamos o estado, identificamos o município. Se tivermos o município ali, o endereço mais preciso, fica muito mais fácil para a gente, porque a gente tem órgãos, né, que são pontos focais, que a gente chama, né, que atendem essas demandas diretamente no município ou no estado. Então, nós encaminhamos tanto para delegacias. Se tiver delegacias especializadas, encaminhamos para as delegacias especializadas, Ministérios Públicos, mas também encaminhamos para órgãos de proteção. Porque além da apuração, dessa investigação da violação, é importante para o SEM que a vítima ela seja acolhida. Então, conselhos tutelares, em caso de crianças e adolescentes, recebem as denúncias do Disque 100. Em outros casos, conselhos tutelares, CREAS, CRAS, enfim, nós temos aí uma gama bem grande desses órgãos, né, dessas instituições parceiras aqui do Disque 100 que recebem a nossa denúncia. Quem são os principais violadores? Em relação à criança e adolescente, nós temos aqui, tanto em 2024 como em 2025, que a violação ocorre dentro de casa, né? Nós temos aqui a relação suspeito-vítima e que, infelizmente, isso se perpetua, né? Então, mãe, pai, padrasto e madrasta estão entre aí os primeiros violadores em relação a crianças e adolescentes. E a faixa etária dessas crianças? Atualmente, é algo de 12 a 13, 14 anos que são os mais violados. A gente tem tido uma onda aqui, Franciele, não sei se isso também é nacional, assim, de bebês. Sim, bebês que chegam mortos no PA. Sim, exatamente. Nós temos registro, né, de 0 a 1 ano aqui, mas é o que eu digo, a gente enfrenta uma questão do Disque 100 se tornar de conhecimento nacional, de todas as pessoas saberem, né, apesar dele já ser um canal aí que se perpetua há muitos anos, enfim, ainda há necessidade de todos saberem que o Disque 100 recebe diversas denúncias de violações de direitos humanos. Nesse caso de bebês, por exemplo, nós só temos de forma geral aqui no Brasil todo 63 denúncias. Então a gente sabe que esse número é muito maior, mas infelizmente o que chega para a gente ainda é muito pouco em relação a essas faixas etárias. Essas crianças e adolescentes, né, quando há a constatação de que elas estão de fato sofrendo, né, esse tipo de violência, de abuso, o que acontece? Qual é o destino dessas crianças e adolescentes? Olha, assim, o canal do Disque 100, né, a gente recebe as denúncias e violações de direitos humanos também diretamente dessas crianças e adolescentes. E nós fazemos os encaminhamentos para os nossos órgãos parceiros. Então, assim, cada órgão parceiro tem a sua competência, tem a sua forma de acolher, né? Então, também, quando liga uma criança ou adolescente, também já é sinalizado que ela é a própria vítima e, assim, já sinalizamos o Conselho Tutelar para que ele se atente que a própria vítima ligou e faça esse acolhimento dessa criança, né? Mas, assim, cada órgão, o Disque 100, ele faz um encaminhamento, mas realmente a forma de acolher, a forma de apurar, fica a cargo dos nossos parceiros que recebem a denúncia. Nós aqui, em relação ao Ministério dos Direitos Humanos, com esses dados, a gente, em contato com as secretarias, né, nós temos aqui também a Secretaria de Criança e Adolescente, nós avaliamos esses dados para realizar políticas públicas que consigam abarcar essas crianças, esses adolescentes que são vítimas. Então, aqui internamente, nós podemos pensar programas, né, a Secretaria de Criança e Adolescente, em conjunto com a gente, pensa políticas públicas para poder fazer o acolhimento dessa criança. Mas a forma de acolher, realmente, quando chega no Disque 100, fica a cargo de cada órgão que recebe. A notificação é obrigatória, não é isso, Franciele? Sim, você diz a notificação... Quando você chega numa unidade de saúde ou dentro da própria escola, ela é obrigatória. Quando se percebe que aquela criança ou aquele adolescente estão passando por algum tipo de violência ou abuso. Sim, com certeza, com certeza. Esse é um principal desafio aí também que a gente enfrenta. Acho que assim, um conjunto de fatores, né? Nós temos que ensinar aquela criança, adolescente,
sobre o que são violações de direitos humanos, né? O que é um abuso, uma exploração sexual, e também quem os protegem, né? Os pais, os educadores, enfim, ficar atentos aos sinais e a qualquer sinal de mudança de comportamento dessa criança adolescente, ou se essa criança adolescente chega e conta algo que sofreu, é obrigatoriamente fazer a denúncia. Entendido. Tem um ouvinte me perguntando se vocês fazem palestras pelo Brasil sobre o Disque 100. Olha, nós recebemos, né, os convites dos nossos parceiros para poder realizar palestras. Então, quando nós somos convidados, né, para poder informar sobre o Disque 100, até agora em junho eu vou estar em Fortaleza, né, num evento sobre criança e adolescente que está percorrendo aí alguns estados. Então, assim, nós somos convidados pelos nossos parceiros para poder dirimir dúvidas, explicar o fluxo, porque é isso que eu digo, a gente, apesar de ser um canal aí que se perpetua há muitos anos, há muitas dúvidas ainda em relação ao Disque 100. Então nós fazemos, sim, nós temos também o nosso canal, né, o nosso site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que também, para tirar dúvidas, tem lá o link dos canais, algumas informações. Também o cidadão pode, né, acessar esse site e também conseguir algumas informações. Te agradeço, Franciele, pela entrevista, hein? Imagina, eu que agradeço. Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, igualmente. Tchau, tchau.